Que a paz maravilhosa de Jesus Cristo esteja na sua vida, meu querido e minha querida irmã. Louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez podermos compartilhar a reflexão de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Hoje nós vamos pensar na lição de número 5 do dia 2 de fevereiro de 2020, lição que vai falar sobre os títulos de Jesus Cristo. Este é o assunto desta lição. O texto do dia, extraído de Filipenses, capítulo 2, verso 11, nos diz: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A síntese da lição nos diz o seguinte: o conhecimento claro e seguro de quem o Senhor Jesus é, através dos seus vários títulos, tem o poder de trazer à luz a solução para vários aspectos relevantes da pessoa do Salvador do mundo. Então vamos aprender um pouco mais sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, agora analisando alguns de seus títulos. E a lição que tem o texto básico em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, ela traz aí no seu comentário os 3 títulos que são: tópico 1, Filho do Homem; tópico 2, Filho de Davi; e no tópico 3, Messias. Então são esses os 3 abordados pelo nosso comentarista, que nós vamos também refletir e meditar sobre eles. Primeiramente, então, seguindo aqui a própria organização da lição, o título Filho do Homem. Observamos na Bíblia que o próprio Jesus Cristo, ele referia-se a si mesmo, na quase totalidade das vezes que referia-se a si mesmo, ele usava o título Filho do Homem. Nós encontramos isso várias vezes. Por exemplo, 30 vezes isso ocorre no Evangelho segundo Mateus, 15 vezes no Evangelho segundo Marcos, 25 vezes no Evangelho segundo Lucas e 12 vezes no Evangelho escrito por João. Saindo dos Evangelhos, nós encontramos uma outra referência com relação a Cristo como Filho do Homem, em Atos capítulo 7, verso 56, que Lucas registrou as palavras de Estevão: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então nós vemos novamente esse título agora no livro de Atos, referindo-se a Jesus Cristo. Temos também 2 vezes esse título aparecendo no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 13 e capítulo 14, versículo 14. No Antigo Testamento, o cognome ou o título Filho do Homem, ele é apresentado, ele aparece diversas vezes. No livro de Salmos, por exemplo, nós encontramos no Salmo 8, verso 4, no Salmo 80, verso 17, e no Salmo 144, versículo 3. Vou ler uma dessas referências aqui, que está no Salmo 80, o verso 17. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o Filho do Homem que fortificaste para ti. Então nós temos aqui essa expressão Filho do Homem aparecendo no Salmo de número 80, verso 17, e as outras referências que eu citei. A maior parte das vezes que essa expressão aparece no Antigo Testamento, a própria lição fala sobre isso, está no livro do profeta Ezequiel. Mas nós temos também a expressão aparecendo no livro, ou o título aparecendo no livro
do profeta Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14, que ali é uma previsão clara acerca da pessoa do Messias. Claramente, Daniel usa essa expressão referindo-se ao Messias. Então, na maioria das vezes em que encontramos o título Filho do Homem nos Evangelhos, esse título enfatiza a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Humanidade esta que nós vemos estampada na sua missão de servir e na sua missão de redimir o homem. Por exemplo, em Marcos capítulo 10, versículo 45, o próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós encontramos essa expressão Filho do Homem referindo-se a Jesus como o homem, como filho e representante da natureza humana, no caso dele, o ser perfeito e maravilhoso, chamado por Paulo na Epístola aos Romanos de aquele que é o segundo Adão. Entretanto, ou em Coríntios também o apóstolo Paulo fala sobre isso. Entretanto, o uso do título Filho do Homem pelo Salvador, pelo Senhor Jesus Cristo, não evitou que ele se apresentasse numa posição exaltada, embora na maioria das vezes, como eu disse, representa a sua humanidade, ele usa essa expressão Filho do Homem também, e numa posição de exaltação de si mesmo, como ele é o ser glorioso e exaltado, o nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a necessidade, a ocasião que ele expressou, ele a usou de forma exaltada para a glória do seu próprio santo nome. Em Marcos 2, 28, ele disse assim: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, ele está aqui mostrando que esse termo aplica-se a ele também como Senhor soberano. Claro que a expressão Filho do Homem indica a sua humildade, a sua forma de viver, a forma de servir, que o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, sobre a humildade de Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se desfez, se despiu, né? E tomou a forma de homem, de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa expressão Filho do Homem representa tudo isso com relação à sua humanidade. Mas ele, de acordo com a necessidade da ocasião, aqui nesse caso, em Marcos 2, 28, a expressão Filho do Homem, o título Filho do Homem, foi usado por ele para manifestar a sua gloriosa e suprema exaltação, como ele mesmo disse, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Claro que Jesus, na sua humildade, nunca deixou de saber quem ele realmente era. Ele serviu porque ele veio para servir, ele se humilhou, humilhou-se até a morte de cruz, mas ele sabia exatamente quem ele era. Lá no capítulo 13 do livro de João, diz que ele se despiu de sua túnica, cingiu-se com uma toalha e tomou uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos. Depois que ele fez isso, ele vai ensinar aos discípulos e ele diz: vocês me chamam mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou, mas eu lhes dei o exemplo. Porque se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés a vocês, quanto mais vocês deveriam ou devem lavar os pés uns dos outros. Então a lição ali é a lição da humildade que ele muitas vezes manifestou e viveu, mas ele sabia exatamente que ele é o Senhor e é verdadeiramente o ser mais exaltado, porque é o bendito Filho de Deus. Em Mateus 8:20, Jesus disse assim: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse versículo aqui, ele fala sobre discipulado, o ser discípulo de Jesus. A grande pergunta, quando nós analisamos esse versículo que eu acabei de citar, é a seguinte: estamos nós verdadeiramente preparados para seguir nosso Senhor em sua humildade, em sacrifício, assim como o termo do Filho do Homem nos mostra? Veja que ele disse a uma pessoa que queria segui-lo: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, o discipulado, que está vinculado à expressão Filho do Homem, nos leva a entender que nós devemos nos tornar também semelhantes a Cristo na sua vida de humildade e segui-lo humildemente e entendendo o preço do discipulado. A Bíblia diz que nós devemos seguir nas suas pisadas. Ela afirma também que se nós declaramos que Jesus é nosso Senhor, nós devemos andar como Ele andou. Então é um desafio muito grande quando nós olhamos para a beleza de Cristo com relação ao termo Filho do Homem, que traz em si também esse ensino acerca da sua humildade e também a questão do discipulado cristão. Assim como Jesus viveu como homem, devemos nós também viver na terra. Em João 12:34, a multidão perguntou: quem é este Filho do Homem? Então as pessoas muitas vezes questionavam e ficavam intrigadas com relação à pessoa de Jesus como Filho do Homem, a sua pessoa enigmática, mas que o próprio Pai revelava. Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e aquela multidão, que na sua grande maioria estava cega pela dureza de seu coração, conforme profetizou o profeta Isaías, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam receber a luz de Deus para ver quem de fato era aquele que se denominava Filho do Homem. E o próprio Jesus, em Mateus 16:13, ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas foram variadas. Os discípulos disseram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro então declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus aí então vai dizer que Pedro, filho de Jonas, foi bem-aventurado, porque não foi a carne que lhe revelou aquilo, mas o próprio Pai que estava nos céus. Então, a glória do Filho, representada ali na sua humildade como Filho do Homem, através da revelação do Pai, nós vemos nele o Salvador bendito, o Salvador de nossas almas e o Cristo de Deus, que é o centro e a base de nossa fé. Outro título que é apresentado na lição é Filho de Davi. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, nós encontramos logo lá nas primeiras palavras: genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi. O objetivo de Mateus é apresentar Jesus como o rei, o descendente de Davi, aquele prometido rei de Israel. Então essa vinculação que Mateus faz, afirmando que Jesus é o Filho, relembra as profecias e as promessas messiânicas do descendente de Davi, do glorioso rei de Israel, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Mateus capítulo 12, versos 22 e 23, nós lemos assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via,
e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Quando as pessoas então fazem esta pergunta, extasiados e admirados do milagre que eles estavam vendo, e que na verdade nunca tinham visto ninguém fazer milagres como Jesus fazia, diante daquele milagre, especificamente aqui, da cura desse endemoniado cego e mudo, as pessoas perguntavam: não é este o filho de Davi? Ou seja, não é este o esperado? O rei esperado? O Messias esperado? Não é este? Então, essa expressão filho de Davi está muito vinculada ao Messias, ao rei prometido por Deus no Antigo Testamento. Também quando Jesus Cristo ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, as multidões ali que o aguardavam, que estavam o seguindo, elas o ovacionaram como filho de Davi. Mateus capítulo 21, verso 9, as pessoas diziam: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus estava cumprindo ali a profecia da palavra de Deus, que ele haveria de entrar montado num jumentinho. E ele estava assim, a profecia dizia: eis aí o teu rei, vem aí o teu rei. O profeta Malaquias falou: assentado num jumentinho. E cumpriu essa profecia na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando as pessoas se referiam a Jesus como filho de Davi, e os líderes judeus ouviam isso, eles ficaram indignados. Mateus capítulo 21, versículo 15. Eles não aceitavam que as pessoas denominassem e chamassem Jesus de Nazaré como filho de Davi, principalmente entendendo nele o cumprimento das profecias. Aqueles líderes judeus eram os maiores cegos que haviam, porque não conseguiam ver sequer um vislumbre das profecias na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 20, versículos 41 a 44, Jesus Cristo usou a expressão filho de Davi para ensinar sobre a pessoa de Cristo. Ele usa aquele famoso texto quando ele diz: por que Davi? Por que o Messias é chamado filho de Davi, se o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, o chama de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se ele é filho, como ele pode ser Senhor? Se ele é Senhor, como ele pode ser filho? E as pessoas, os líderes, não sabiam responder. Então, mas o próprio Jesus jamais rejeitou o título filho de Davi. Principalmente a gente vê isso naquele episódio marcante, lá em Marcos capítulo 10, versos 46 a 52, do caso em que Bartimeu, cego Bartimeu, clama, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele reconheceu em Jesus o Rei. Por isso que Jesus disse, quando ele curou o cego de nascença, registrado em João capítulo 9, ele disse: eu vim ao mundo para que os que não veem vejam e para que os que vejam não veem. Exatamente isto, porque aquelas pessoas que achavam que viam, na verdade não viam, porque embora vissem fisicamente, estavam cegos espiritualmente para não receber a revelação de Deus da pessoa bendita de seu filho. E os que não viam, no caso aqui Bartimeu, por exemplo, ele não via, mas declarou uma fé poderosa, chamando Jesus de filho de Davi, reconhecendo em Cristo, em Jesus, o Rei de Israel e o Rei misericordioso, porque ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Rei misericordioso, que é Jesus, atendeu o clamor daquele cego, como ele atende o clamor de todo necessitado que vai a ele com fé, com humildade, reconhecendo quem ele realmente é: o Salvador, o Senhor, o
Cristo de Deus, aquele que tem todo o poder e faz o que quer. Porque quando o cego chegou diante dele, ele disse: o que você quer que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. Veja a fé daquele homem. Ele não tinha dúvida que o filho de Davi poderia fazê-lo enxergar. E Jesus disse: então eu quero ver. E ele viu. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Que o Espírito de Deus desperte em nós cada dia uma fé frutífera, uma fé atuante, uma fé perseverante na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos pedir para Ele sempre: Senhor, nós queremos ver a Tua glória, nós queremos ver a Tua formosura, nós queremos ver as Tuas maravilhas, nós queremos ver, Senhor, a Tua beleza. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver. O outro título que a lição fala, no ponto 3, é o título de Messias. E Messias significa o ungido. E esse termo Messias, ele aparece no Antigo Testamento, por exemplo, em Daniel, capítulo 9, versos 25 e 26. Está ali a palavra Messias. E no Novo Testamento, nós encontramos a palavra Messias também em João 1, 41 e 4, 25. Nós encontramos ali também a palavra Messias. Agora, no Novo Testamento, nós encontramos na maioria das traduções a palavra Cristo, que veio da Septuaginta. Tanto Messias como Cristo significam ungido, ungido de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali que tanto pessoas quanto coisas eram consagradas para o serviço sagrado e eram ungidas com azeite. Vou deixar para você algumas referências. Êxodo capítulo 30, verso 26 a 30, e Êxodo capítulo 40, versos 9 a 11. Então, quando alguma coisa, por exemplo, o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo, eles foram, antes de serem utilizados, usados no culto sagrado, eles foram consagrados e ungidos. O sumo sacerdote Arão e os sacerdotes, seus filhos, também foram ungidos com azeite, representando aí a separação para uso sagrado. Nós encontramos também que os reis de Israel recebiam unção com azeite. Assim aconteceu com Saul, aconteceu com Davi, aconteceu com Salomão. Era normal, então, no estabelecimento do novo rei, a unção com azeite. Agora, o Salmo 2, versículo 6, é uma referência clara ao rei que Deus mesmo ungiu, o próprio Messias. Eis que ungiu meu rei sobre o santo monte de Sião. Salmo 2, versículo 6, referindo-se aí à pessoa de Cristo, do Messias. Na verdade, tanto os profetas quanto os reis de Israel que eram ungidos, eles eram uma antecipação, uma sombra do ungido de Deus, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente nós lembramos lá em Isaías capítulo 61, verso 1, que é uma referência clara ao Messias também. Por que é uma referência clara? Porque lá está escrito: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Claro que o próprio profeta Isaías também foi ungido por Deus para exercer um ministério de pregação, mas aquela profecia vai mais além, ela se aplica à pessoa do Messias. E isso nós temos a comprovação no capítulo 4 do Evangelho escrito por Lucas, quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré, e ele leu esse texto do profeta Isaías, e ele disse às pessoas ali: hoje cumpriu-se entre vós esta profecia. Então a profecia do ungido de Deus, que foi representado pelos profetas e reis ungidos no antigo Israel, mas que apontava para aquele que de fato é o ungido por excelência, o ungido, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Então, no título Messias, nós temos
a figura do Filho do Homem. E que veio a este mundo e se manifestou cumprindo as profecias messiânicas. Então esses títulos que nós temos aqui, eles se intercalam nas suas colocações. Porque o ungido, o Messias, ele veio na sua humanidade, chamado Filho do Homem. E também nós temos na figura, no título Filho de Davi, essa mesma verdade. Por quê? Porque Jesus Cristo é o descendente real e que reinará para todo sempre. O Messias, prometido nas Escrituras, que viria para reinar. Veio primeiro para sofrer e virá para reinar. O Filho de Davi, que reinará. Então esses três títulos, eles se entrelaçam. Filho de Davi, Filho do Homem, Messias. Cada um com algumas particularidades, mas todos mostrando a beleza de nosso Salvador, na sua humanidade para servir, no seu amor, na sua misericórdia e, por fim, no seu reino triunfante que haverá de acontecer quando Ele retornar. Então que Deus sempre nos faça olhar para o nosso Salvador e que o Espírito Santo faça-nos sempre ver as belezas insondáveis que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos nós.